você, tenha a paz do Senhor Jesus, da sua irmã em Cristo, Helena Santos. Queridos, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a arte de permanecer casado. E o nosso texto base se encontra no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 12 ao 16, que diz assim a palavra de Deus: Portanto, cuidai de vós mesmo, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Hoje vamos aprender alguns princípios bíblicos para a manutenção do casamento. E desde já quero dizer a todos vocês que a lição de hoje trata de alguns princípios, para a manutenção do nosso casamento. Primeiro, casamentos são realizados com uma previsão de durar a vida toda, não é verdade? Segundo, os casamentos não duram a vida toda, naturalmente, é claro, sem algum esforço e cuidado da nossa parte. Devemos descobrir e tomar atitudes claras e eficazes para que o nosso casamento seja durável. Eu convido você a meditarmos um pouco nessas lições para a nossa vida. O estudo da lição, ele não tem a intenção de acusar ou trazer um peso ainda maior aos que experimentaram, por exemplo, o divórcio. O fato é que mesmo as pessoas que passaram por divórcio entendem que o casamento é feito para durar toda a vida. Também não temos um segredo garantido e fácil para as pessoas permanecerem casadas, mas apenas alguns princípios que tenham fundamento na palavra de Deus e que poderão ajudar na construção de um casamento mais saudável e mais durável. Me acompanhe. Quando alguns assumem, por exemplo, um grande compromisso, naturalmente espera que logo acabe, não é verdade? Do outro lado, quando alguém aceita um compromisso de longa duração, espera que o valor do compromisso esteja diluído de tal maneira que se torne bastante pequeno e aceitável. Não é verdade? Quando nós assumimos um compromisso, por exemplo, a compra de um carro, de uma casa, a gente faz o possível para aquelas parcelas caberem no nosso bolso, não é verdade? Isso é um exemplo. Então, no casamento, as duas dimensões estão presentes. Trata-se de um compromisso extenso e, ao mesmo tempo, um compromisso intenso para toda a vida. Nossa lição evitará o trabalho de defesa da durabilidade do casamento e se dedicará a oferecer, queridos, orientações básicas a que venham ajudar a você na arte de permanecer casados. Primeiro, o casamento durável demonstra presença e equilíbrio de amor e compromisso. Não é verdade? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 10, 7 ao 8. Vamos ver o que a palavra do Senhor, ela nos ensina e nos orienta. E diz assim, a palavra de Deus: Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher,
e os dois não serão senão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Não separar, pois o homem o que Deus uniu. Aqueles que são casados há muitos anos, geralmente testemunham que só o amor, querido, não sustenta uma relação. Aqueles que se separaram um dia demonstram na prática que só o compromisso também não sustenta uma relação. Ainda assim, ambos concordam que uma relação duradoura depende tanto do amor como do compromisso. Muito amor e muito compromisso firme de ambas as partes. A maneira bíblica, irmãos, de descrever compromisso no casamento está na célebre frase, preste atenção, em Gênesis 2, 24 e 25. E ela é dita pelo próprio Cristo. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma carne. Não é verdade? Querendo observar aqui duas expressões que são especialmente contundentes ao ensinarem a intensidade do compromisso. Primeiro, unir-se. Segundo, uma só carne. Você entende? Segundo os estudiosos, unir-se tem o significado de um elo forte que não será jamais quebrado. Envolve duas características: lealdade, irmãos, inabalável, e amor ativo. Você entende? Então, duas características leais que estão presentes no significado dessa palavra unir-se e em uma só carne. É um elo que jamais será quebrado. E há essas características: lealdade inabalável e amor ativo permanente que não desiste um do outro. Você entende? Torna-se uma só carne. Isso inclui relações sexuais, todas as dimensões adicionais afetivas e físicas, quando se fala na palavra que unir-se-á a sua esposa e tornam-se ambos uma só carne. Significa a natureza de todas as dimensões. E a união, irmãos, ela é tão forte que seria a união desse elo que se faz no casamento. Seria tão forte que é impossível desunir, separar um elo, cortar ou dividir. Não tem como fazer isso em melo, sem que marcas profundas sejam manifestas. Quando isso acontece, quando se quebra esse elo, é claro que vai deixar marcas profundas na vida da pessoa, porque foi um elo que se partiu. E elo não tem como colar, como consertá-lo e deixá-lo perfeito como ele era antes de ser quebrado. Para se tornar uma ideia da natureza desse modelo de união, a Bíblia ela chama de mistério e declara ser essa a representação mais completa do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Em Efésios 5, 31, 32, a palavra do Senhor, ela descreve que
Cristo, né? Quando Cristo, o Senhor Jesus, ele fala, né? Que o esposo ame a sua esposa como Cristo também amou a igreja. Vamos ver o que diz Efésios 5, 31, 32. Que a palavra do Senhor, ela nos ensina. Sempre relembrando este elo que o Senhor Jesus, ele diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, reforçando sempre este elo que o Senhor Jesus, ele afirma na sua palavra. Um compromisso de tamanha magnitude e com tamanhas implicações não é assumido com facilidade. Por isso que alguns chegam a temer ao casamento, né? Alguns chegam a ficar preocupados quando chegam a um comprometimento, né, que se tem com o amor, né? Mas quando há o amor, esse medo, esse temor ao casamento, a se comprometer com alguém, quando há o amor verdadeiro, o amor, ele expulsa o medo. Não é verdade? E desse modo, enquanto o compromisso dá sustentação para o sentimento de amor, o amor torna possível a manutenção do compromisso. Vamos a um segundo visão, a um segundo aconselhamento para a nossa vida de casal, né? Casamento durável pede manutenção sistemática, isso quer dizer constantemente. O casamento durável, ele pede manutenção constantemente. Cuidados, atenção. A atitude própria de todas as pessoas, irmãos, que adquirem um bem, por exemplo, é programar-se para o natural, para cuidar da sua manutenção. Assim fazemos quando adquirimos uma casa, um carro, ou mesmo algum eletrodoméstico. Na verdade, até mesmo a garantia da maioria dos bens depende de sua manutenção adequada, não é verdade? O mesmo acontece quando se deseja construir um casamento durável, né? Casamento sem manutenção adequada, irmãos, os casamentos se tornam vulneráveis e frágeis. Quando não há cuidado, quando não há atenção, quando não há a sensibilidade do perdão, de se entender um ao outro. Entre as diversas formas de cuidado da manutenção de casamento, nós vamos citar aqui algumas que se destacam. Primeiro, a disposição e capacidade de cada um de nós lidar com os conflitos. Por exemplo, podemos evitar muito dos conflitos que surgem no casamento, bastante para isso uma atitude mais cuidadosa por parte de cada um de nós. A disposição para aceitar as diferenças, por exemplo, diminui de modo decisivo o potencial de um casal para se envolver em conflitos, irmãos. Homens são diferentes de mulheres, pessoas criadas
na família A são diferentes de pessoas criadas na família B, não é verdade? E assim por diante. Nossas diferenças se manifestam, na maioria, como reagimos aos problemas na escala de valores da família, no gosto do alimento, no ambiente, no humor que cada um tem, de tantas outras maneiras. As pessoas não são igual. Você não pode ser igual a seu esposo, nem seu esposo pode ser igual a você. Você foi criado em uma família diferente da dele e ele foi criado em uma família diferente da sua. E isso nos requer cuidado, atenção e disposição para entender um ao outro. Há casais que não conseguem conviver porque um dos cônjuges deseja mudar o outro e fazê-lo ser exatamente igual a ele. Há casos em que a disposição para implicar um com o outro e com a maneira dele ser e perceber as coisas acaba por tornar insustentável uma vida comum, uma vida juntos. Há casais que passam a maioria do tempo tentando mudar um ao outro. E isso causa conflitos, isso causa diferenças de pensamentos, isso causa confusões, e isso desgasta o relacionamento de vocês. Isso acaba deixando o casamento fragilizado. E isso se resolve ouvindo e entendendo o lado um do outro. O texto de 1 Pedro 3, 1 ao 7, oferece, irmãos, um exemplo de postura favorável para lidarmos com as diferenças quando orientar as mulheres cristãs a tratarem até mesmo um marido que não obedece à palavra. Do mesmo modo, mulheres, sujeita-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedecer à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Em 1 Pedro, capítulo 3, 1 e capítulo 7, também você vai encontrar, irmãos, essa passagem maravilhosa que ensina a esposa a ser uma esposa tão sábia que ela chega a ganhar o esposo simplesmente pelo testemunho dela, sendo ele uma pessoa descrente. Você sabe o que é ganhar uma alma para Jesus sem palavras, simplesmente pelo seu testemunho? É isso que a palavra do Senhor está nos orientando a fazer. Seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, mulheres, de vocês, esposas. O ensino alcança diversas áreas da vida da família. Orienta também os homens a serem sábios no convívio com a própria esposa, a tratá-las, a tratar cada um a sua esposa com honra. A palavra do Senhor fala como sendo a parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida. Que você, esposo, saiba tratar bem a sua querida esposa. Que você possa lembrar de cada momento bom, de cada momento feliz que vocês passaram ambos juntos, quando estavam, eu posso dizer assim, no primeiro amor, no primeiro encontro. Que vocês possam trazer diariamente para a vida de vocês esta lembrança maravilhosa de permanecer no primeiro amor, como Cristo orienta a igreja a permanecer. Segundo,
habilidade de lidar com mudanças necessárias e inevitável. Também é um assunto que, além das questões que podem ser vistas como diferenças, o casamento inclui enganos, erros, pecados por parte de ambos da família. O fato é que somos pecadores, queridos. A maneira como lidamos com os nossos próprios erros e com os erros do cônjuge será fundamental para definir a continuidade saudável do casamento. Isso significa aprender a pedir perdão, embora os exemplos bíblicos sejam tantos, nós temos a tendência de achar que é humilhante pedir perdão e acabamos optando por atitudes prejudiciais ao casamento, como negar ou deixar o tempo passar, ficar irritado quando confrontado, culpado e outros. Quando vemos a necessidade de mudar, de ter que fazer uma mudança inevitável, quando estamos diante dos nossos próprios erros, uns ficam com vergonha, sentindo-se humilhados e pedir perdão. Querido, o tempo, querida esposa, querido marido, o tempo ele não apaga pecado. O tempo ele não perdoa. Nós precisamos primeiro nos arrepender e pedir perdão a Deus e ao nosso cônjuge, por termos às vezes machucado, por termos mentido, por termos falado palavras feias, que machucam e que deixam marcas. Precisamos entrar em acordo um com o outro e cada cá deve reconhecer que errou e qual foi o seu erro e se esforçar e pedir perdão para que não venha mais acontecer na vida de vocês. Temos que ter a disposição para perdoar. A Bíblia nos ensina que devemos ser uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Em Efésios 4:32, nos fala dessa tão maravilhosa palavra que é o dom de perdoar. Do outro lado, sim, existe um lugar em que devemos aplicar o ensinamento de Jesus, quando ele ensinou a Pedro, quando perguntou para ele: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? O Senhor disse 70 vezes 7. Se há um lugar em que devemos, queridos, aplicar esta palavra, é no casamento. As atitudes de perdão, segundo a palavra de Deus, é atendida por uma cuidadosa advertência contra os pecadores relacionais. Devemos tomar cuidado para não pecarmos, pois a palavra do Senhor sempre nos adverte, querido, contra os pecados, principalmente em relação à traição. A palavra do Senhor diz que é necessário nascer de novo. E quando nós nascemos, somos criaturas novas. Tudo vai se fazer novo na nossa vida. Tudo. Em Efésios 4:25-31, nós somos exaltados a ser cuidadosos para não mentir um para com o outro, para não nos entregar à raiva de um para com o outro. Sabe, aqueles momentos em que no casamento, em que um explode com o outro, que chega a ira, chega a raiva, devemos liberar essa ira, devemos liberar essa raiva sem pecar, sem dar lugar ao pecado.
A palavra do Senhor ensina para não mentirmos, não roubarmos um dos outros, não dizermos palavras que machuquem um ao outro. E viver, inclusive, em casa, de maneira que permaneça longe de vós toda amargura, toda tristeza, toda ira, toda blasfêmia, bem assim como toda malícia. É a palavra de Deus que nos ensina. Terceiro aconselhamento, o casamento duráveis, ele precisa receber investimentos constantes. Um casamento saudável não se sustenta, queridos, naturalmente sem investimento. De natureza física, nós podemos, resumidamente, investir no casamento, incluindo cuidado com o corpo, higiene, saúde, aparência, uso de todas as potencialidades do corpo, incluindo as expressões físicas de carinho, de caráter sexual ou não. De natureza física, você deve se comportar, esposo, esposa, desta maneira. Você deve se cuidar, você deve se arrumar, você deve fazer toda a sua higiene direitinho, você deve cuidar da sua saúde, do seu corpo. Você deve ter expressões de carinho, de amor para com seu esposo. De natureza emocional, por exemplo, podemos investir no casamento também por meio do uso adequado das emoções, especialmente quando oferecemos ao outro a segurança de que é importante, que ele é especial, que ele é alvo de amor. Nesse assunto, o livro de Cantares, ele está recheado de uma receita maravilhosa para você, esposo, para você, esposa. Aprender a tratar sua esposa como uma verdadeira rainha. Para você, esposa, tratar o seu marido como um príncipe que você queria, que você acreditava e se apaixonou por ele. Leia o livro de Cantares, aprenda com ele. Tem palavras maravilhosas e que não é pecado em você dizer à sua esposa e a esposa dizer ao marido. De natureza espiritual, nós também devemos ser, irmãos, sermos felizes, devemos orar juntos, o esposo com a esposa, devem ler a Bíblia juntos, especialmente, ir à casa do Senhor juntos, ter ensinamento da palavra de Deus diariamente em todas as dimensões do relacionamento conjugal. Você veja em Tiago 1:22, a Bíblia ela trata desse tipo de relacionamento, de cumplicidade e proximidade, um para com o outro. Em Eclesiastes capítulo 4, 9 ao 12, registra que melhor é ser idoso do que um, porque tem melhor pago do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dormir juntos, eles se aquentarão. Mas se um só, como se aquentará? No livro de Provérbios 31 apresenta uma mulher chamada de virtuosa. E diz que a vida dela em família é muito agradável. E entre outras razões, porque o marido confia nela. E ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 13 nos lembra, nos ainda que havendo amor, há paciência nos momentos de sofrimento, a confiança, a disposição para esperar e suportar as eventuais lutas da vida. Vale a pena observar alguns conselhos apresentados, irmãos, pelo próprio Senhor Jesus em toda a sua palavra. Nada é tão essencial qual a saúde de seu casamento e desenvolvimento de união entre você e seu cônjuge. Concentre-se, querido, em conhecimento mútuo, quer dizer, os dois juntos
em construir um relacionamento íntimo que agrade ao Senhor. É necessário tempos juntos, é necessário vocês se conhecerem adequadamente. É necessário construir alicerces do casamento. É essencial que o marido aprenda a satisfazer as necessidades da esposa e a esposa aprenda a satisfazer a necessidade do seu marido. Conhecimento do cônjuge é necessário, enfim, de ver, irmãos? Ambos, os dois precisam andar juntos na mesma direção, observando os princípios bíblicos da palavra de Deus e seguindo com amor, com paciência. Devemos ser companheiros um do outro. Devemos sempre, queridos, sempre ter tempo um para com o outro e tentar ouvir com paciência o pensamento diferente um do outro. Chegando ao fim dessa reflexão, que eu e você possamos aprender mais e mais de Deus. Que nesta lição que estudamos hoje sobre a arte de permanecer casados, um casamento durável para a vida toda. 2 lembretes, queridos, são importantes. Primeiro, que a vida é curta e devemos gozá-la com discernimento, com alegria, sempre que possível, na companhia da pessoa em que nós amamos, em que nos casamos. Segundo, que não basta ter um casamento duradouro, querido. É preciso viver bem, com alegria, felicidade, mais do que aparências e convicções sociais. É preciso construir relacionamento saudável e feliz, de modo que permanecer casados seja um privilégio, uma alegria e não um enfadonho e não um sofrimento para cada um de nós. Que Deus os abençoe e que esta pequena reflexão possa trazer para a tua vida bênçãos, mudança, paz, amor e alegria. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Essa que vos sauda é a sua irmã em Cristo, Helena Santos. Se inscreva, compartilhe e abençoe mais vidas e mais pessoas. Que Deus os abençoe.